A seguir, esporte. Alô, amigos telespectadores, o nosso abraço, porque estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Você nos acompanha também pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. Campeonato Gaúcho em andamento, já vamos para a quarta rodada, final de semana a rodada de número 5, desenvolvimento total, é um vapt-vupt o gauchão deste ano, que nós denominamos o gauchinho. Dupla Grenal, deu uma patinada no início, mas parece que engrenou. Grêmio lidera a sua chave, Internacional a outra, e o São Luís de Juí vai indo muito bem, obrigado. É o primeiro colocado de sua chave. Tivesse a classificação definida hoje, estaria a dupla Grenal, o São Luís de Juí e o Juventude de Caxias do Sul. Mas ainda há muita água para rolar debaixo da ponte e, consequentemente, algumas surpresas neste Campeonato Gaúcho estão sendo reservadas. Os clubes vão se despontando, o Monson é uma novidade, mas me parece que já mostrou a sua cara e disse por que veio para participar da competição. É um clube formado e liderado por empresários, mas que quer mostrar, como disse, a sua cara no Campeonato Gaúcho. Vamos aguardar o desenvolvimento das coisas. O Campeonato Gaúcho, que vai envolver o Passo Fundo e o Esporte Clube Gaúcho, só lá depois do mês de abril. E, consequentemente, os dirigentes de Gaúcho e Passo Fundo estão simplesmente trabalhando para a manutenção de gramado, para a conservação dos estádios e, consequentemente, receber o grande público que se espera nesta Série A2. O programa de hoje, neste primeiro bloco, destaca a participação do nosso grande amigo, historiador, pesquisador, Marco Antônio Damian. Marco Antônio é um aficionado de pesquisas e, consequentemente, nos traz uma bela notícia, ou seja, a história do Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de Julho. Para dividir a bancada com o Marco Damian, nós convidamos nada mais, nada menos que outro aficionado do futebol pasfundense e, de um modo especial, do 14 de Julho. Ele é presidente da Associação de Torcedores do 14 de Julho de Passo Fundo. Professor Carlos Alberto Romero. Fiquem completamente à vontade, porque depois do intervalo a gente volta para conversar com os convidados de hoje. Um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari.
sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, amigos da TV Passo Fundo, estamos de volta falando em esporte. Na manchete inicial, falávamos sobre o Campeonato Gaúcho de Futebol, que está em andamento, já chegando praticamente na sua metade. É um gauchinho este ano. Marco Antônio Damião, radicado atualmente na cidade de Casca, mas é passofundense nato e um grande pesquisador. Admiramos muito o seu trabalho, não é a primeira obra que ele vai mostrar aos telespectadores. Tudo bem com você, Marco? Tudo bem, Jorge, tudo bom, Romero? Prazer em estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, fica à vontade. Exatamente. Como tu falasse, eu gosto mais da história do futebol do que do futebol propriamente dito, futebol atual, sabe? Mas para gostar da história tem que gostar do futebol, não? Sem dúvida nenhuma. Mas a minha satisfação maior com o futebol é a história. E foi, acho que em 2017, 2018, eu pensei em fazer alguma coisa do 14 de julho. Um clube que está esquecido e tal, já não existe mais. Tem torcedores, e está aí o Romero para provar essa afirmativa. Muito bem. E resolvi escrever alguma coisa para homenagear o 14 de julho no seu centenário, que foi em 2021. Porém, a pandemia e tal atrapalhou a pesquisa, atrapalhou o meu trabalho, que ele teve que fazer uma pausa. E agora, finalmente, o livro está pronto. Então, é uma espécie de almanaque do 14 de julho. O que ele traz? Ele traz, ano a ano, desde 1921 até 1985, ano que o 14 de julho foi extinto, ano a ano ele traz uma síntese do que foi o ano do clube e mais as fichas técnicas dos jogos. Muito bem. Me passe aqui, por gentileza, esta é a capa do livro que menciona o Grêmio Esportivo e Recreativo 14 de julho. Você falou que começou em 1921 a história do 14 de julho, extinta em 1985 com a dita fusão que acabou não acontecendo, né? Perfeitamente. Este não é o seu primeiro livro. Não. Já tenho vários. Exatamente. Publicados. Livros de pesquisas. Sim. Envolvendo o Esporte Clube Gaúcho. Envolvendo o Gaúcho, envolvendo o esporte de Passo Fundo, envolvendo outras áreas, outros segmentos, medicina, eleições, política e etc. Um trabalho de pesquisa como esse teu aqui é maravilhoso. Eu sei que são 384 páginas, professor Romero. Não é fácil, né? Como é que você conseguiu chegar a esse trabalho final, meu caro Marco Antônio? Bom, primeiro traçar o perfil do livro e depois ir atrás das pesquisas, né? Pesquisar muito, pesquisar na fonte primária que são os jornais, né? E pesquisar em livros, pesquisar na internet. Hoje, graças à internet, a gente tem a possibilidade e o alcance de chegar a algumas informações que não tinha um tempo atrás. E entrevistas com ex-atletas, ex-torcedores, ex-dirigentes. Entrevistei o seu Egídio Reolon, que depois acabou falecendo, né? E alguns ex-jogadores, Vadecão, o Vando, o Saul e alguns outros mais recentes. Alguns que estão entre nós, não é? Justamente. O Saul é um do caso, o Vadecão, Flávio Chiesa, hoje radicado lá em Três Passos, é um advogado consagrado lá naquela região de celeiro do estado, e um assíduo
companheiro nosso, né? Sim, Assíduo. O Flávio, que era meia e jogava também pela ponta, que se destacou no 14 de julho. Professor Romero, alguma pergunta? Você como nosso convidado que está hoje para dividir a bancada. Pergunta ao Damião. Primeiramente, alegria, né? De saber que um pesquisador do quilate do Damião, né, dedica 5 anos da sua vida para transformar em realidade uma história que aos poucos vai desaparecendo. Sem dúvida. Né? Os torcedores do 14 hoje vão tendo idade, né? Os seus filhos têm notícias do 14, alguns são aficionados também, mas o tempo ele vai apagando, às vezes, marcas muito bonitas da nossa história. Eu só quero felicitar, saudar, reconhecer, né, o trabalho desse pesquisador. Né? Em outra ocasião, eu tive a oportunidade também de trabalhar em cima de um material do 14. Levei 4 anos pesquisando documentação, pesquisando atas do 14, do Gaúcho, do Passo Fundo, porque essas histórias todas se entrelaçam, né? Sim. E eu sempre digo assim, eu gostaria que o 14 nunca deixasse de existir, né? Porque houve uma fusão histórica, 14 Gaúcho, essa fusão não levou... Não prosperou, né? Não deu prosperou, sucesso, né? Não prosperou. Começou a fusão, aí começou as cornetas, o Gaúcho começou a se sentir incomodado, não tinha um respeito pela parceria, né? E os caras consultaram os seus pares e resolveram sair da fusão. Essa história que a gente rebusca hoje poderia ter um outro final. Se as pessoas que viveram essa história e que escreveram essa história tivessem a coerência e o respeito pelas raízes, tanto do 14 como do Gaúcho. O Gaúcho se recolheu, isso eu tenho essa documentação, tenho rigorosamente estudada e revista. Esta fusão foi feita sem união de patrimônio. O Gaúcho ficaria com todos os seus bens, o 14 ficaria com todos os seus bens, e a fusão seria no futebol. Vamos juntar força, fazer um bom time e vamos buscar um espaço da divisão especial. Quando o Gaúcho sai fora da fusão, por justas razões da época, né, muito bem. O 14 deveria ficar de volta à sua natureza. Aí começou situações desencontradas, que a história não perdoa, né, e que acabou com o Esporte Clube Passo Fundo se apossando do Vermelhão da Serra, que era o patrimônio maior do 14. Muito bem. Paro aqui para não tirar o brilho e o encantamento desse livro, desse rapaz. Exatamente, é o que nós íamos dizer. Né? Eu não observo aqui, Marco Damião, que você ilustra algumas páginas aí com fotos históricas do 14 de julho e do próprio Gaúcho, né? Não, é 14 de julho. 14 de julho. São todas as fotos do 14 de julho. Rigorosamente né? todas. Aqui aparece o time campeão do Centenário de Passo Fundo, 1957. Ali estão o Calé, Tubino, Cléo, o Gradim. Aparece na outra foto, em 57, Vadecão, Orlando Climaco, ou Clímaco, como chamavam, né? Que foi funcionário da CE e era um volante de qualidade. O Lara, hoje radicado na cidade de Carazinho, Gradim, que já nos deixou, e o Charuto também. Depois aparecem Sadi, Itagiba, enfim, o Gringo, que era da Brigada Militar. Aliás, o Passo Fundo teve um entrelaçamento mais direto com a Brigada Militar, não é isso? Teve vários jogadores. Celso Soveral. Exato. Né, o Gringo, teve vários jogadores que eram oriundos da Brigada. Professor Romero e Marco Antônio, nosso entrevistado. São 384 páginas ilustradas. Você conta a história do apelido do jogador, da origem do jogador e do nome do jogador. É o caso aqui do Gradim, que era um meio-campista de qualidade, jogava pela ponta esquerda, às vezes fazia ala. Hoje é ala, não é? Mas seria lateral esquerdo. Que é natural de Santo Ângelo, nosso
querido Pedro Rosa. Seu filho Osni ainda praticou futebol aí, está conosco, é funcionário municipal, é professor municipal, o Osni. Diz assim, o jogador que mais tempo atuou com a camisa do 14 de julho. Isso é bacana, né? Eu levantei, Jorge, e coloquei aí em ordem alfabética todos os jogadores que jogaram no 14, nem que fosse meio jogo. Porque teve um período, e tu te recordas bem, que o Romero também, que vinham muitos jogadores fazer testes, né? E ficavam por ali, treinavam, disputavam 2 amistosos, e às vezes ou não tinham qualidade para se manter no clube, ou então não se acertavam financeiramente e tal, e iam embora. Então, até esses jogadores estão no livro. Estão presentes, coisa linda. Estão presentes no livro. Todos os jogos realizados... Todos os jogos realizados com 14, tem a ficha técnica de todos os jogos. Eu estou vendo aqui, né? Jogou com São José, jogou com Estrela, Avenida, com o Taguá de Getúlio Vargas, Ipiranga de Erechim, Glória de Carazinho, veterano também, não é? É uma história interessantíssima. Agora, eu estou interessado neste apanhado geral que você faz neste livro. Qual o procedimento, meu caro Marco Antônio? Bom, assim, Jorge, o livro hoje, para você publicar um livro, mandar imprimir um livro, é muito caro. Tem custos, né? Tem um custo, e muitos custos. Custo alto, de passagem, né? Custo altíssimo de impressão de livro. Se tu vai numa gráfica convencional, a tiragem mínima é pelo menos 200 livros. 200 livros vai custar aí 8, 10 mil reais. Aí tu tem que vender esse livro para poder tirar pelo menos essa despesa. Então, como eu estou fazendo? Eu consegui uma gráfica em São Paulo que faz livro sob demanda. Ele custa um pouquinho mais caro, mas ele imprime um livro, aquele livro que eu encomendo. Sim. Então, o cidadão que quer comprar, entra em contato comigo, eu pago o livro e eu encomendo o livro, máximo assim 2 semanas o livro está entregue para ele. E o contato com o Marco Antônio? Contato com o Marco Antônio pelo meu WhatsApp. Eu posso dar o número aqui? Exatamente, não só pode como deve. Certo. 54 98128 2088. Vamos repetir? Vamos. 54 9 Já está na tela. 8128 2088. Muito bem, já está na tela, portanto, se você está interessado em adquirir este livro, entre em contato direto com o Marco Antônio Damian, que é um senhor abalizado em termos de pesquisas e nos traz aí uma maravilha, não, professor Romero? O professor Romero fixou ali em determinados times, né? E onde ele aparece também, não? Não aparece. Não aparece. Nesse time aqui... Romero, foi o 14º aspirante, né? Na época que o 14 de julho tinha um grupo de aspirantes. Por gostar de futebol, gostar do 14, nós ia do estado da Baixada ali, pesada. Sim. E um dia eu e mais os meus amigos foram falar com alguém da direção. Vocês não têm juvenil, vocês não querem um time juvenil? Nós temos o nosso time aí que a gente já está jogando direto e tal. Aí os caras aceitaram nós, para entrar como juvenil do 14. Desse time juvenil, o Quirinos foi aproveitado quase de imediato e passou para o titular. Deve ter fotos do Quirinos aí. Tem foto. E essa foto que eu salientei ali, aparece o Noé. Desse time que apareceu no Noé, classificação do Noé aí. Foi um grande time de futebol que o 14 de julho montou em 68, né? E o Noé nos apoiava muito no juvenil. E foi nessa época que veio para Passo Fundo, lá de Soledade, o Bebeto. Sim. Então o Bebeto começou no 14, em né? 66. E me recordo de um jogo que nós fomos fazer em Sertão. Eles juntaram uma parte do time titular e uma parte do time juvenil, que era nós. E nós fomos, né, orgulhosos. Né? Aí um pouquinho de história também, meu caro Damian. Sem dúvida. E assistimos o Bebeto jogar pela primeira vez. Ele veio do Pampeiro de Soledade, né? E já era muito bom de bola. Você lembra quem trouxe o Bebeto para o 14 de julho? Honestamente, não. Mas você lembra? Também não. Não. Foi o saudoso Pedro Gruneval.
Exatamente. Olha só. Exatamente. Foi Pedro presidente Grunevaldo era o presidente do 14 de presidente julho, do 14 com aquela sua tranquilidade, seu gesto afável de tratar as pessoas e tal. Ele chamou, num jogo 14 de julho e Pampeiro, em Soledade, este menino, que se chamava Adalberto Vilas Boas Reis, e disse: eu conheço o jogador no amarrar a botina, e você vai jogar no 14 de julho. Veja como são as coisas. E foi o Canhão da Serra, intitulado também por um saudoso narrador esportivo, que foi o titular desse programa, Meireles Duarte, a quem tributamos homenagem póstuma. Todas as homenagens. Respeitosas homenagens. Tudo é história. Então nós estamos aqui para contar as histórias e histórias, não, Damião? É verdade. Falando em história, você tem outras histórias relacionadas com o futebol passo-fundense para contar ao telespectador? São várias. Pesquisa, por exemplo. São várias histórias. Tem histórias assim, mas tem uma que o teu cunhado, Heitor Verardi, fala. Quando jogava no Internacional, ele me contou essa história, ele ria muito com essa história. Ele me contou que eles foram jogar contra o Juventude em Caxias, Internacional e Juventude, e o Juventude saiu ganhando 1-0, primeiro tempo 1-0. E jogando mais com o Internacional era muito melhor. Juventude, a velha toca do Inter. Ganhando 1-0. Chegou no intervalo, o Teté, que era o treinador do Internacional, encheu os jogadores de desaforo. O que vocês estão pensando? Um jogador de vocês ganha muito mais que o time todo deles. Seu sem vergonha. Fora os palavrões, palavras de baixo calão e tal. E virou as costas e saiu do vestiário. E os jogadores ficaram lá conversando, sozinhos, né? E aí o Bodinho reuniu, disse: vamos fazer o seguinte, Verardi, tu vai marcar o Irajá, que é o melhor jogador do Juventude. O Jerônimo desce pro teu lugar e nós vamos fazer um 4-3-3 aqui, vamos amarrar esse jogo e vamos virar. E viraram 2-1. E no dia seguinte, a manchete da Folha Esportiva era assim: Teté, o marechal da vitória, virou o jogo no intervalo. Levou as honras, né? Levou as honras. E muitas vezes isso acontece no futebol hoje em dia, né? E hoje em dia. Jorge, do estado da Baixada, nós juvenis jogava 14 horas. Um sol do inferno. E o time titular jogava às 16 horas. Mas a torcida ia mais cedo. Eu só gostava de ir no estádio da Baixada. E era normal a torcida estar ali nas arquibancadas, que dava vistas para o fundo do estádio da Baixada, que tinha ali uma casa de prostituição, de homenagem tolerância, né? E não raras vezes, era próximo das 3 horas, algum jogador do 14 saía daquele ambiente, a pé tinha uma pontezinha, e se aproximava do estádio, e todo o estádio via o louco chegando, né? E um dos campeões disso era o... Como é que é o nome dele? Falecido, querido, amado. Santarém. Eu vi o Santarém várias vezes atravessando aquela pontezinha, né? Sim. Daí ia pro banho, tomava um banho, chegava a hora de botar o uniforme e tal, e arrebentava no jogo. Né? Não vamos desviar o assunto, não é, Romero? Sim, desculpa. Não, isso aí acontece, isso é normal. Nós temos que contar um pouco de história e história. Mas aqui você cita as fontes de pesquisa que levaram a este livro maravilhoso. Jornais, por exemplo, Nacional, Diário, Voz da Serra, de Erechim e Passo Fundo, Gazeta de Carazinho, a própria Federação Gaúcha de Futebol, Jornal do Dia, Diário de Notícias, Correio do Povo e 0 Hora. E diz assim, um dos livros, A Morte Não é o Fim, Culturas e Identidades no Cemitério Veracruz. Miranda, Fernando, Isanoto, Gisele, organizadores, projeto Memória de Passo Fundo 2018. A que se refere esse livro aí? Esse livro, ele é um livro espetacular, foi feito pelo pessoal do Instituto Histórico, que mostra o cemitério de Passo Fundo, as obras de arte que eram os túmulos antigos do cemitério de Passo Fundo. E eu tirei daí
algumas informações sobre a data de falecimento de algumas pessoas, de alguns jogadores ou dirigentes que estão ali dentro. Fala aqui em almanaque esportivo, almanaque dos anos 80, 80 anos do Internacional de Santa Maria, Sim, Bebeto, Canhão da Serra. Esses livros todos são da minha biblioteca. Muito bem, aí está. Revista Placar serviu também. Serviu para as fichas técnicas, né, dos jogos. Luiz Carlos Lopes Bastos, natural de Porto Alegre, reservado na base do Internacional, jogador de meio campo de muita técnica, visão de jogo, certeiro nos passes, atuou no Gaúcho e no Caxias. Encerrou a carreira no 14 de julho. Quem era Luiz Carlos Lopes Bastos, meu caríssimo? Zangão. Zangão. O Zangão que jogou no Inter? O outro Zangão. O outro Zangão. O Zangão do Gaúcho também jogou, era juvenil do Inter, veio para o Gaúcho. Fala aqui em José Augusto Elvanger Freire. Sim, Zé Augusto. Nada mais, nada menos que o Zé Augusto, Isso. lateral, irmão do Luiz Freire, que jogou pelo Gaúcho e pelo 14? Pelo 14. Eu não sabia, tu vê, né? São Não, histórias que a gente vai revezando aqui e vai folheando e folheando, de repente aparecem sempre novidades. Vale a pena, portanto, meu caro telespectador, você aficionado pelo esporte e de um modo especial, simpatizante, 14ano de raiz, não é, Romero? Com certeza. É um presente para a história do futebol de Passo Fundo, né? Especialmente o 14, 1921, né? Foi a data de fundação do 14. Isso. Por isso que ele data de 1921 para cá, não é isso? Isso. E assim, ó, Jorge, além da história, dos fatos, se resgata pessoas. Se resgata pessoas que se dedicaram, dirigentes, treinadores, os próprios jogadores, se dedicaram a vida toda e hoje estão esquecidos. A família, a única que lembra dos seus antepassados ali, que se foram, né? E as novas gerações que vão chegando não desconhecem absolutamente tudo. Família Rebeque, Rebecão e Rebequim. Exato. Rebequinho era o goleiro, né? E o Rebecão, o centroavante. Existem famílias tradicionais que foram 14 anos. Família Lângaro, família Bordion. Isso. Não é? Isso. É o próprio Formigueri, como você citou, outros. Formigueri. Todos estão no livro escrito e pesquisado pelo Marco Antônio Damião. Marco Antônio, a vida hoje atual, você que tem sempre uma vida agitada aqui na cidade de Passo Fundo, de repente transferiu a morada para a cidade de Casca. É mais calmo, mais tranquilo? Mas muito mais. A minha esposa é de Casca, é casquense. E há algum tempo eu fui morar para lá, já mais ou menos uns 20 anos. Só que eu trabalhava em Passo Fundo. E os finais de semana eu ia para casa. Com a pandemia, aí as atividades que eu tinha aqui também cessaram, né? E eu fui para lá, me aposentei, né? E depois eu fui convidado a trabalhar como secretário municipal da Prefeitura de Casca. Fui 4 anos secretário da Administração e Fazenda de Casca. E me aquerenciei lá e estou feliz lá em Casca. Coisa boa. Professor Romero, mais alguma pergunta para o nosso entrevistado? Cara, eu acho que esse livro aí vai permitir um reencontro com a história, né, do 14. Né? A minha linha de pesquisa foi mais documental. Né? Tem muitas fotos, muito material também. Exatamente. Busquei junto a ex-jogadores, a familiares de jogadores que já partiram, né? Mas eu vejo que tu tem o dia a dia, a escalação, as fotos de cada jogo do 14. Isso. Tô enganado? É isso mesmo. Cara, sabe o que significa isso? Todos os jogadores, todos os treinadores do 14, todos os presidentes do 14 estão tudo ali. Não foi 1 ano nem 2 anos, né? Foram praticamente 66
67 anos, 66. Não, e eu digo de pesquisa. De pesquisa, 5 anos. 5 anos de pesquisa. Não é um nem dois, né? Foram 5 anos de pesquisa que merecem a nossa consideração, o nosso respeito ao escritor, ao pesquisador, nosso entrevistado de hoje, Marco Antônio Damião. E o futebol de hoje, Damião? O que te parece? Olha, é diferente. Vamos dizer assim, pelo menos é diferente. Sabe? O futebol hoje é mais mercantilismo, existem coisas alheias à vontade do torcedor, à vontade. Essas, opinião minha, esses sites de apostas aí estão manipulando muito o jogo, manipulando muito as coisas, sabe? Não que se não manipulassem antigamente. Sim. Existia aquela coisa da mala preta. Da mala preta, do juiz chegar na rodoviária, né, vindo de Porto Alegre e tá os dirigentes ali em cima. Né? Vai acontecer. Já deixa o corte de tecido no quarto do hotel onde vai se hospedar o árbitro. Justamente. Né? Uma lembrancinha. Uma lembrancinha. Não queremos que você favoreça, mas que não atrapalhe ninguém. Isso aí. Essa é a história do futebol, né? Essa é a história do futebol. Hoje... Mas eu assisto, hoje sabe? mais aprofundado, né? Jorge, eu estou me pedindo de fazer um complemento. Na minha opinião, hoje o futebol é dinheiro. Sim, é o mercantilismo. A equipe que não tiver dinheiro não faz futebol. O próprio 14 foi um exemplo. Por questões profissionais, eu frequento muito Pelotas. Né? A gente tem faculdade lá. Eu acabei me aproximando do pessoal do Brasil de Pelotas, né? E sempre querendo trazer o 14 de volta. Um monte de amigos a torcida do 14 que é Rio Grande do Sul lá fora, né? Sim. E aí os caras, não, 30 mil é a inscrição do time para ingressar, para se federar. Daí eu reuni uma parceria de vamos juntar 30 mil e vamos federar o 14. Vamos começar com um time juvenil, torneio juvenil, estadual, e nós vamos ganhar tempo para... E o resto? Né, levantar o nosso povo de novo, porque né, tu tem que levantar esse povo. E o restante daí? Aí tá, marquei um dia na federação, juntei alguns torcedores 14 de Porto Alegre e outros daqui, e conseguimos pela primeira vez ser recebido pelo presidente da Federação Gaúcha. Ele nos recebeu muito bem, educadamente, né? Levei um livro para ele de presente, do 14, e depois da secretaria e tal, certo. Então tá, presidente, vamos acertar então essa cota e a partir deste ano que entra, pelo menos na área juvenil, quem sabe futebol feminino, nós já vamos estar presente. Nós, 30 mil no bolso. Para quem nós podemos pagar? Não, pode estar aqui o financeiro. Só nos confirma o valor. Aí o presidente disse, 300 mil fora as taxas da CBF. Meu. Aí nos matou, né? É difícil, né? Coisa do ano passado isso. Marco Antônio, professor Romero, foi um prazer tê-los aqui na bancada, dividindo o nosso trabalho e orientando o nosso telespectador. Portanto, está aqui a história do 14 de julho, extinto, mas que fica na memória de todos nós, e desejamos sucesso nessa empreitada, porque o livro é realmente sensacional, indiscutivelmente. Uma história do 14 de julho e seus 100 anos de glória, não é? Exatamente. Fique à vontade para mais uma mensagem final, meu caro Marco Damião. Jorge, nós nos conhecemos há vários anos e quando eu comecei esse livro, engatinhando com ele, eu te encontrei na rua. E te perguntei, Jorge, eu preciso que tu me dê uma força aqui para me dar umas informações desse livro. Exato. E ali, na rua, tu me passou várias informações que estão no livro. Informações que eu chequei e realmente eram informações reais que você me passou e estão no livro. Então eu te agradeço por aquele dia que nós nos encontramos e te agradeço por hoje, pela oportunidade que está me dando aqui de participar do programa, principalmente ao lado do professor Romero, que é uma pessoa que eu admiro muito, não só como 14 anos, um homem da educação, né? Um homem da música,
e do futebol. Então eu estou muito feliz em estar com vocês aqui. Muito obrigado. Perfeito. Professor Romero, muito obrigado. Nossa homenagem repetida a esse cidadão que merece nosso respeito. E por uma questão também de carinho e respeito, Jorge, quero fazer uma homenagem a você, que é a história do futebol de Passo Fundo. Você foi locutor esportivo, narrador, do tempo do 14 lá da Baixada. Estou errado? Exatamente. E dali, esse cara é testemunho ocular de tudo o que aconteceu. Isso. Né? Então, obrigado em nome de todas as pessoas que amam o esporte, por você não deixar cair, né, essa coisa linda, que é a história do futebol de Passo Fundo, do estado e do país. Nós vamos a um breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos no segundo bloco conversando com o professor Marco Aurélio Oliveira, chamado como o querido Chiru, não é? Nosso grande amigo, que vai contar uma história relacionada com o Grêmio Petrópolis. Grêmio Petrópolis que está revelando atletas, está inclusive fazendo um intercâmbio internacional. Aguarde um momento só. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Nossa presença é silenciosa, mas fundamental. Quando você está próximo de quem ama e também quando fica distante. Nos dias em que o melhor lugar é a sua casa e outros em que decide explorar o mundo lá fora. Abrindo janelas para novos horizontes e revelando um universo de possibilidades para conectar você com o que realmente importa. MHNet. Toque, conecte, viva. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, senhoras e senhores, telespectadores, estamos abrindo o segundo bloco do programa de hoje, Esportes na TV, conversando agora com o professor Marco Aurélio Oliveira, o Chiru, responsável pelo andamento do Grêmio Esportivo e Recreativo Petrópolis. Quantos anos o Petrópolis já está na formação de atletas, meu caro Marco Aurélio? Primeiramente, Jorge e Fernando, agradecer mais uma vez a oportunidade e o convite. É sempre um prazer estar com vocês aqui, essas enciclopédias do futebol do Passo Fundo. E o Grêmio Petrópolis já vai para o seu terceiro ano de atividades na formação de atletas para o futebol. E tão rapidamente já está desenvolvendo o seu trabalho, porque já está negociando com o futebol internacional. Nós tivemos a grata felicidade agora de um atleta oriundo aqui da nossa cidade, lá da Donária, inclusive, assinou um contrato semana passada com o Defensor do Uruguai por 3 temporadas. Esse menino aí que está na tela, né? Exatamente, é o Matheus Brito, um grande potencial, e foi jogar um torneio e o pessoal do Uruguai viu e gostou muito, já levou, inclusive já está fazendo a pré-temporada com o Defensor no Uruguai. Esse não é o primeiro
a ser revelado pelo Grêmio Petrópolis. Essa é a grande realidade. Na pessoa do Matheus, tem aí o Dandolim, que vai aparecer também na foto, que é um goleiro que está indo para o Juventude, e o Tatá também, 2 atletas de Juventude, um de cada categoria, mas nós temos vários atletas nesses 3 anos já, tanto no Passo Fundo, no Gaúcho, enfim, no Real, que foi campeão da 3ª divisão, inclusive o atleta que fez o gol do acesso do Real é oriundo aqui do Grêmio Petrópolis, o Enzo, ali fala a memória, ali da Donária. Esse camisa 10 ali que aparece é do Juventude? Esse é o Tatá, titular absoluto do Juventude hoje. Como é o nome? Tatá. Otávio, Luiz Otávio. Aqui também do bairro Operária, inclusive quem está gerenciando a carreira dele agora é o Lucas Leiva. E esse menino que aparece nesta outra foto? Esse é o Matheus Brito, que disputou inclusive a 3ª divisão com o Guarani de Venâncio. E aí, do Guarani de Venâncio, direto aqui do Grêmio Petrópolis, enfim, saindo daqui pro Defensor do Uruguai. Bom, vocês têm uma virtude, revelação de atletas pelo Grêmio Petrópolis. Fazem também, não é concorrência, mas um paralelo com o pessoal do Vila Nova Independente, que também está destacando-se. Mas o Vila Nova me parece que tem jogadores até certa categoria de idade e depois para, é isso? Olha, o Vila Nova já está no mercado há mais de 30 anos, né? Sim, exato. Então é um celeiro também de atletas, vários atletas que passaram pelo Vila Nova hoje estão despontando. O que me recorda agora, o Marcelo Hermes, que jogou no Grêmio, também saiu oriundo do Vila Nova. E como o senhor falou, o Vila Nova ele tem por objetivo agora, até as categorias sub-15, e depois do sub-15, daí ele parece que agora fizeram uma parceria com o Passo Fundo. Então eles estão canalizando esse pessoal pro Passo Fundo. Eu falo Vila Nova porque tem um menino lá que está se destacando na categoria sub-11, 12, porque o Vila Nova Independente participou de um dos torneios mais consagrados no país e que é realizado em Maravilha, Santa Catarina. Ali está o Breno. Breno é neto de um grande amigo meu, o Altemir, lá da PET, e aí está ele juntamente com o seu instrutor, seu técnico, vibrando, porque ele foi o goleador e o responsável pela conquista do título realizado neste final de semana e começo de semana lá em Maravilha, Santa Catarina. Ele aparece junto com alguns lances que estão sendo mostrados. Veja o lance do gol do Breno, que deu o título praticamente para o Vila Nova Independente. Depois a vibração de toda essa meninada, não é? Que espetáculo isso aí, você que vive praticamente o dia a dia. O que você poderia comentar a esse respeito, meu caro Marco Aurélio? Olha, é gratificante quando a gente vê um menino da nossa terra, da nossa cidade, tendo destaque nas competições. E quero aqui já de antemão parabenizar o Beto pelo árduo trabalho que está sendo feito aí. Ele tem muitos anos de estrada e tem muito a nos ensinar nessas categorias de base. Então, parabéns ao Breno, a toda a sua família, que continue trilhando esse caminho que provavelmente terá um futuro brilhante pela frente. Esperamos que isto efetivamente aconteça. Mas vamos voltar ao Grêmio Petrópolis. Qual é a projeção para 2025 do Grêmio Petrópolis? Treinos, iniciação a partir de 2025, não é? Vamos aos detalhes aí, meu caro Marco Aurélio. Bom, a iniciação, os treinos são nas terças, hoje inclusive temos treinos, 19h30 aqui no nosso society, aqui o society do JEP, aqui perto da TV. Eu e o Cezinho estamos lá, depois a Sub-9, na segunda, sexta, horários, lá no society do JEP também, comigo e o Cezinho, a Sub-10, que é quarta e sexta, lá no Citone Novo, né, a partir das 18 horas, e no Grêmio Petrópolis a partir das 9h45. Então quem quiser participar da iniciação até o Sub-17, estamos de portas abertas lá no Grêmio Petrópolis. Vocês estão trabalhando hoje com aproximadamente quantos meninos e meninas? Não, o futebol feminino a gente deu um para? Porque para trabalhar com futebol feminino a gente tem que colocar pessoas que entendam mesmo do carteado, então a gente não quis se aventurar nesse ramo ainda. Nós tínhamos o futebol de salão no futsal, mas também devido ao nosso foco principal é o futebol de campo, esse ano nós vamos focar no futebol de campo. Como o senhor me perguntou, nós temos aí parcerias para fazer, vamos jogar o gauchão
provavelmente o Sub-20 ou o Sub-13. Além da Noligaf, que a gente recebeu o convite para jogar a Noligaf, e várias outras competições. Agora, inclusive, recebemos um convite para jogar a Taça BH, que será em dezembro, nos CTs do Atlético Mineiro, do América Mineiro e do Cruzeiro. Esse jogo será onde? Nesses CTs dos clubes mineiros, dos grandes clubes de Minas Gerais. É longe a coisa mesmo. Então nós temos também custos, né? Então a partir do mês que vem a gente já está bolando uma série de eventos aí para arrecadar fundos, porque o futebol, como viu o professor Romero falando anteriormente, tem que ser com dinheiro, né? Sem dinheiro você não vai a lugar nenhum, porque tem deslocamento, transporte, alimentação, hospedagem, enfim, encarece bastante. Eu converso com o professor Marco Aurélio, mas eu sei que ele tem uma equipe. Quantos são os profissionais que estão trabalhando atualmente no Grêmio Petrópolis, na busca de valores, na revelação de possíveis craques? Nós demos uma enxugadinha no pessoal, até porque a gente cresceu demais, né, Jorge? Nós temos que dar às vezes o cara dá 2 passos para frente e dá 1 passo para trás. Então hoje estamos em 4 trabalhando, que é o Nilvio, eu, o Cezinha e o Thiago, todos eles jogadores de futebol, né, que também estão colaborando lá com o Grêmio Petrópolis, em todas as categorias. Professor Marco Aurélio trabalhou esse ano também, além do Grêmio Petrópolis, como preparador físico do Passo Fundo, não é? Passo Fundo quase chega lá de novo. Mas a meninada estava correndo muito bem, desenvolvendo muito bem. Meus parabéns pelo condicionamento físico que você conseguiu dar aos atletas do Passo Fundo. Foi uma temporada bem animadora, né? Porque quando nós pegamos o Passo Fundo ali na época, o principal objetivo era não cair para a 3ª divisão. E nós tivemos uma grata surpresa, tanto a direção do clube como os atletas compraram a briga e por detalhes o Passo Fundo não conseguiu a vaga, tão esperada a vaga à Série A. Mas a gente continua torcendo que tanto o Gaúcho como o Passo Fundo obtenham, porque daqui a uns anos a gente também vai se aposentar do futebol e eu gostaria de ver jogos da Série A, da Série B, aqui em Passo Fundo com meus netos, quem sabe, assistir um grande jogo aqui na nossa cidade. Mas eu tenho a impressão que você não está sendo muito otimista, não. Seus netos... Assistir jogos com seus netos, por que não com seus filhos, meu caro? Não, meus filhos vão sempre, tanto quando eu trabalhei no Gaúcho, no Passo Fundo, sempre estavam me acompanhando. Mas tu sabe que vai geração, e tomara que eu alcance também assistir com os meus netos. Ótimo. Nós torcemos também pelo sucesso do Passo Fundo e do próprio Gaúcho, né? Que estão fundamentados. O pessoal está pensando realmente e seriamente nas competições que virão lá no mês de maio ainda. A previsão da divisão de acesso é dia 17 de maio início. Mas aí em março o pessoal já tem que começar a se mexer, contratar comissão técnica, atletas, olhar bastante o mercado, né? Porque eu vejo pouca renovação no futebol gaúcho. Se o senhor acompanhar a Série A, é sempre os mesmos medalhões e raramente algum menino. Vejo o Passo Fundo colocou jogar vários meninos na divisão de acesso, tanto que o Gaudêncio já está no Japão. Então tem que acreditar mais na base, tem que fazer um trabalho voltado para a base, que vão criando aquele vínculo com o clube e tenho certeza que quando comecei no futebol em 1999, nós subimos o Passo Fundo na época, com o Felipe, com o Macarini, todos 80% daquele time formado em casa, na base. E isto está, parece que, voltando, não? O Passo Fundo, parabenizando lá o pessoal, lá o Leonardo Magno tem fazendo um excelente trabalho aí nas categorias de base, e tomara que o Volney agora que parece que meio arrendou as categorias de base, ou formalizou como vice-presidente de futebol, está fazendo um belo trabalho na base e espero que continue. E só assim vai sair. Saindo um atleta por ano, já está feito o trabalho. O futebol no global aqui do Rio Grande do Sul, a divisão de honra do futebol do Rio Grande do Sul, tu não acha que murchou um pouco com esta nova determinação da Federação Gaúcha de Futebol? Aquele vapt-vupt começa hoje, quando tu menos espera, já está chegando ao seu final. As equipes que não conseguirem a classificação entre os 4 melhores vão ter que ficar batendo palmas? Seu Jorge, eu acho que é uma tendência
eu vi alguns comentários que vai ser criada a 5ª divisão do futebol brasileiro. Então, a tendência é que os clubes visem as competições nacionais e os campeonatos regionais sejam como o Campeonato Gaúcho, são 21 datas. Então, não dá tempo nem de esquentar o banco. Vocês já vão para a 3ª rodada. E são 8 jogos a primeira fase. Quem não jogar essas 8 fases, aí tem o quadrangular, que quem vai disputar uma vaga para a Copa do Brasil, e o quadrangular do descenso. Então é um tiro curtíssimo, né? Então as equipes do interior que não tiverem um objetivo de competições nacionais estarão fadadas a fechar. Então eu sempre estou batendo na tecla, os clubes do interior têm que se antenar, têm que montar equipes boas para tentar galgar séries A, B, C ou até a D do Campeonato Brasileiro, que daí terá um calendário o ano todo. É o caso das formações já articuladas, não é? Como o caso do Ipiranga de Erechim, o próprio São Luís de Juí, não é? O Guarani de Bagé agora vai disputar a Copa do Brasil e a Série D do Brasileiro. Então esse é o caminho, gente, esse é o caminho. Nós temos que disputar competições em nível nacional. Veja, Jorge, que a própria CBF impôs no calendário, a partir do ano que vem, eu estava falando com o pessoal que eu tenho contatos lá da CBF, que até o Sub-11 a Federação Gaúcha vai ter que fazer. O ano passado já teve o Sub-13. O Campeonato Paulista tem até o Sub-9. Então vai ser umas determinações para formar esses novos jogadores. Veja, a fiasqueira do futebol brasileiro tomou 6 da Argentina no Sub-20. Conseguiu ganhar da Colômbia com as calças na mão. Onde está a base do futebol brasileiro? Então nós temos que começar a olhar com mais carinho para a base. Senão nós não vamos ter Série A, não vamos ter Série B, nada. Porque hoje, como eu vi anteriormente o pessoal falando da velha guarda aí, se não tiver dinheiro e não tiver investimento na base, infelizmente será vadado ao fracasso. Como é bom falar com pessoas atualizadas, né? Esclarecidas, como é o caso do professor Marco Aurélio. Tem que acompanhar, tem que andar conforme o balanço da barca, né? Tem que andar dessa maneira. Seu Jorge, como eu sou do meio ainda e pretendo labutar nessa área por muitos anos, se Deus o permitir, eu sempre estou acompanhando o futebol da Arábia Saudita, do Sudão, campeonato Série B, campeonato pernambucano, campeonato mato-grossense, porque aí você vê novas revelações. Eu faço o mesmo. Porque como você vai montar um time, seu Jorge, você tem que ter conhecimento do mercado. Saber quem se deu bem lá no campeonato mato-grossense, quem que teve o acesso, porque você tem que contratar jogadores acostumados a ganhar. Se você não contratar jogadores que vêm só para cumprir tabela, infelizmente também não vai ter o sucesso nenhum. O pessoal vem aí, pega o seu salário que é combinado e tem que ser certo, mas terminou daqui, já estão pensando. Eu não vou citar nomes e exemplos que o pessoal estava contratado para um clube disputando uma Copa, já pensando no jogo da Série A. O senhor acha que eles vão colocar o pé entre uma Copa que não tem objetivo nenhum, ou uma Série A de gauchão que o pessoal vai ser visto e vai galgar clubes melhores até na carreira? Tem toda a razão, professor Macorelli. É isso aí. Aliás, a gente bate nessa tecla aí, não é? Tem que ter aquele jogador que se identifica com o clube, que se identifica com a cidade, que sabe que o torcedor vai lá e vai exigir um desempenho maior. E o meu medo maior, Jorge, é que agora a Série A sendo o primeiro que é a divisão de acesso, essa leva que sai toda a Série A, a grande maioria dos clubes da divisão de acesso já estão contratando esses mesmos medalhões. Então, nem na divisão de acesso do Rio Grande do Sul tem uma renovação. Não vai aparecer ainda. Não, aí esses meninos que têm um potencial vão ter que ir para outro lugar. Vão ter que, no caso dos nossos aqui, uns foram para o Brasil, outros foram para o exterior, o mais recente nosso está indo para o Uruguai, porque aqui mesmo na nossa cidade a gente não teve espaço. O Grêmio Petrópolis, vamos voltar ao Grêmio Petrópolis, que é o ponto básico, né? O Grêmio Petrópolis está à disposição de futuros atletas de que maneira? Olha, nós vamos criar agora esse ano as equipes de competição das escolinhas. Como eu falei anteriormente, nós vamos disputar o Campeonato Gaúcho. Só estamos definindo aqui se vamos na Sub-13, na Sub-15 ou na Sub-20. Mas é certo que uma categoria a gente vai disputar o gauchão. Então quem quiser, apareça no Grêmio Petrópolis. Agora inauguramos a nossa loja lá, que tem tudo que você imaginar do Grêmio Petrópolis, de toalha a chinelo de dedo personalizado no Grêmio Petrópolis, que abre a partir das 14 horas e vai até às 18 horas. E também tem a secretária lá, que você se inscreve, faz
um pré-agendamento e ela encaminha diretamente para a categoria e o dia e o local do treinamento. Parabéns, então, pela iniciativa, hein, professor Marco Aurélio. O telefone para contato? É o meu que fica mais fácil, né? O 54999823170. Só me chamar que estou à disposição para qualquer eventual explicação ou também orientações sobre treinamentos no Grêmio Petrópolis. Somos agradecidos pela sua permanência aqui no nosso programa, não é? Por ter comparecido, aceito o nosso convite. Futuramente voltaremos a conversar, porque nós gostamos de iniciativas como está fazendo o Petrópolis. Eu tenho que agradecer a vocês aí pela sempre oportunidade em falar um pouco do Grêmio Petrópolis, um pouco da minha carreira, que já se perdura aí por 28 anos. E eu só tenho a agradecer e estou sempre à disposição. Só caso que não der mesmo, não estarei aqui. Na ativa, esse ano também. Tive vários contatos aí de clubes inclusive da Série A em dezembro, da divisão de acesso, tanto aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas eu quero ficar mais perto de casa. De repente vou para mais perto de casa. Tudo bem. Sucesso ao professor Marco Aurélio, responsável pelo andamento do Grêmio Petrópolis. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa preferência. Já no próximo programa já estaremos entrando na 5ª rodada do Campeonato Gaúcho de Futebol. Muito obrigado, senhoras e senhores. Felicidades a todos. Salton Vidros, industrialização própria, revenda direta de vidros temperados, estabelecido na rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.